Olá pessoal, a gente vai agora dar início à terceira aula sobre PJE e esse é o bloco 1. Então vamos lá, vamos voltar para a tela. Bom, aqui a gente está visualizando o perfil de direção de secretaria, tá? E eu estou aqui, só para relembrar, nessa opção aqui do menu, ó, painel do usuário gestor. Então aqui eu já tenho o menu lateral, a gente vai acessar aqui a opção tarefas e eu tenho, ó, na tarefa avaliar ato judicial proferido, 2 processos. Então vamos começar a analisar o que foi que o magistrado determinou em cada um deles. No primeiro, nesse 8002, a gente clica sobre o número do processo e já vê aqui, ó, qual foi o último ato dele, tá? E está aqui uma sentença indeferindo a petição inicial. E aí, depois que a parte foi intimada, ela estava resignada e resolveu então entrar com apelação, tá? Ela recorreu. Então o que a gente vai fazer? Aí vamos supor que o magistrado já despachou, dizendo, né, encaminhe-se os autos lá para a turma recursal, e aí a gente vai encaminhar aqui, ó, o processo para análise de secretaria, tá bom? Tá aqui, encaminhar para análise de secretaria para que eu tenha acesso então à tarefa de remeter para a turma recursal, tá? Na verdade o recurso é recurso inominado, né? Acabei falando da apelação, me lembrando aqui da área civil, mas como estamos falando de processo juizado, ele entrou com recurso inominado. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, a opção de remeter à turma recursal. É exatamente essa tarefa que a gente vai realizar agora. Então, aguardar aqui que o processo seja encaminhado. Eu já tenho aqui uma nova tarefa, tá? Eu já estou aqui, ó, em solucionar impedimentos à remessa à turma recursal. Então, o sistema fez uma varredura no processo e verificou que ele não está pronto ainda para ser encaminhado à instância superior. Então, vamos ver o que foi que houve. Olha só. Tem um registro, tá? Aliás, tem uma apreciação de gratuidade pendente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar lá no processo, poxa, o magistrado realmente fez a sentença indeferindo a inicial, sequer se manifestou sobre a apreciação, sobre a gratuidade de justiça, tá? Não apreciou o pedido. Então, a gente vai encaminhar de volta para ele, dizer, doutor, já tem aqui uma apelação que foi determinada a remessa para a turma recursal, um recurso nominado, melhor dizendo, e aí a gente vai precisar despachar novamente para poder ter o registro aqui da apreciação da gratuidade. Então o magistrado já foi lá, já despachou e a gente vai então fazer esse registro aqui, tá bom? Como é que a gente caminharia com o processo para fazer isso? A gente iria voltar para a análise de secretaria, encaminhar para a conclusão, que é um procedimento que os senhores já conhecem, então a gente vai só imaginar que tudo isso já está superado e a gente vai agora clicar aqui em registrar apreciação. Então tá aí. A gratuidade de justiça já está com registro de apreciação e agora sim eu tenho a tela de encaminhamento do processo para a turma recursal, né, em grau de recurso, tá bom? Então vamos ver aqui, ó, eu tenho um TRF1 segundo grau, tá? Instância. Parece um pouco estranho, mas na verdade é a única opção disponível porque a gente vai escolher ao lado aqui em seção subseção. Aqui turma recursal a gente vai encaminhar esse processo, tá? Então eu estou aqui com as turmas recursais de Uberlândia, tá? Só para fazer relação com o órgão julgador em que estamos trabalhando. Eu tenho aqui a questão da classe judicial, né? Tem um recurso inominado e o motivo da remessa, tá? O que foi que houve? Então, a gente vai utilizar no exemplo dado em grau de recurso. Bom, então a gente já começou a configurar a nossa remessa de processo em grau de recurso. Lembrando aos senhores que todos os parâmetros que vão ser definidos aqui nessas abas servirão para como se fosse uma autuação do processo na segunda instância. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que está aqui, inclusive verificar se o assunto da demanda está cadastrado corretamente, porque no caso de assunto cadastrado indevidamente, pode ocasionar a remessa de um processo para uma turma que é incompetente, tá? Então a gente vai ter que associar o assunto corretamente. Lembrando que a gente pode sim escolher o assunto correto aqui e permanecer com a ação lá com o assunto defasado, o assunto incorreto, mas esse não é o procedimento indicado, tá? É bom a gente fazer a retificação da autuação, os senhores já sabem como fazer, para a gente associar o assunto corretamente e poder então encaminhar para a turma, tá bom? Então aqui estão os assuntos todos, tá? Se houver necessidade de complementar, os senhores podem escolher aqui e definir se esse vai ser o assunto principal do recurso, ok? Seguindo, eu tenho a aba partes. Então eu tenho aqui, ó, o recorrente, né, é o autor, está aqui.
e aí eu tenho também no polo passivo o recorrido, tá? Se fosse o caso do recurso ser do INSS, o que eu faria? Eu iria inverter os polos, tá? E se os dois fossem recorrentes e recorridos, eu iria duplicar, ok? Então, seguindo aqui, essa opção aqui é meramente de visualização mesmo, não tem nada para configurar, tá? Ele está dizendo até aqui que não houve ato judicial proferido, mas a gente está aqui no campo imaginário dizendo que o magistrado já tinha despachado no sentido de encaminhar os autos para a instância superior, tá? A gente vai em características do processo e aí a gente vai verificar aqui, ó, só que as características já foram lançadas, não há necessidade de mexer nisso aqui, tá? E eu vou para a última aba, que é a aba processo. Vejam bem, o assunto que está associado é exatamente o assunto da demanda originária, tá? Então, auxílio doença previdenciário está correto. Eu já tenho aqui a informação de para onde vai o processo, para que turma recursal vai, e o número dele, tá bom? Aqui eu tenho as partes, todos os documentos do processo estão aqui, e aqui as características, tá? O que acontece? Eu tenho que agora gravar todas essas informações. Então, eu vou proceder à gravação agora. Configuração da remessa gravada. Mas vamos supor que após eu clicar aqui em gravar, eu lembrei que tinha alguma coisa pendente no processo para ser retificado, para ser alterado, e aí eu fui lá e fiz a retificação da seguinte forma. Eu cliquei aqui nos autos digitais, vim aqui no menu oculto, outras ações, retificar autuação. O que vai acontecer? Essa retificação da autuação, eu vou voltar aqui para a tela da tarefa, ela não vai estar automaticamente vinculada a essa remessa que a gente está fazendo aqui. Por quê? Quando eu clico no botão gravar, é como se o sistema fizesse um pacote de dados, fechasse esse pacote e já estivesse com ele pronto para encaminhar para a instância superior. Então, qualquer alteração que eu faça após ter clicado aqui no botão gravar, vai me exigir deletar esse pacote e começar tudo de novo, tá? Então, eu fiz a alteração e já tinha gravado aqui a remessa para a turma recursal. Então, eu vou deletar e depois, assim, eu vou começar todo o procedimento de novo, a partir daqui da aba dados iniciais e finalizá-lo, até chegar nessa tela novamente e poder gravar para só então remeter, ok? Então, vamos remeter aqui o processo. Lembrem sempre de estarem atentos para essas observações aqui embaixo, que são muito importantes, tá? Então, clicando aqui em remeter, a gente aguarda. E aí ele já vai estar dando um probleminha aqui, ó, dizendo que o endereço de origem da remessa não consta na lista de endereços reconhecidos na instância de destino, tá? Então isso aí é impeditivo, a gente vai ter que fazer uma associação correta entre o endereço, tá, da parte e o endereço que está vinculado à atuação lá da turma recursal, tá joia? Não seria o caso de demonstrar isso aqui, para poder a gente ganhar tempo, mas os senhores percebem que a remessa de processos à segunda instância, melhor dizendo, é bem tranquila, tá? A gente só tem que tomar cuidado mesmo com os dados iniciais, essa parte de assuntos aqui, e cadastrar as partes de acordo com quem recorreu e quem é o recorrido, tá bom? Bom, pessoal, então a gente vai precisar agora voltar para aquela tarefa de analisar ato judicial proferido, para poder agora a gente falar da marcação de audiências e da designação de perícias, tá bom? Então vamos voltar lá para a tela. Bom, eu estou aqui já no painel do usuário, tá? Naquela velha opção aqui que eu já falei várias vezes, mas não quer demais repetir, painel do usuário, tá aqui, gestor. Então já dá acesso aqui para a gente ver as tarefas, tá? Eu tenho ainda um processo aqui, ó, na tarefa avaliar ato judicial proferido. Então a gente vai clicar sobre o número do processo, para na área de atividades a gente já visualizar o que foi que o magistrado determinou. Então eu tenho aqui, ó, a designação de audiência, certo? A secretaria para agendar e intimar as partes e também a determinação de realização de perícia médica. Então eu só vou aguardar um pouco aqui o sistema terminar o carregamento aqui do ato judicial, já está prontinho. E aqui eu vou clicar, ó, o que eu posso fazer? Eu tenho essa opção aqui, ó, de agendar e administrar audiências, tá? E a parte de perícia eu tenho aqui somente controlar a perícia na própria vara, tá bom? Antes da gente fazer essas tarefas vinculadas a audiências e perícias, eu preciso mostrar para os senhores alguns menus do menu principal do sistema, algumas opções do menu principal do sistema. Então, a gente vai aqui, ó, no menu principal, tá? A gente vai clicar na opção de configuração, pessoa, perito,
tá? Então, acessando essa parte aqui, a gente vai dar início à configuração de todos os dados que vão ser necessários para que a gente consiga realizar a tarefa de marcação de perícia. Então, eu vou aqui pesquisar por meu nome, verificar se meu cadastro como perito já está ativo. E caso os senhores precisem de um novo cadastro, basta clicar aqui ó, nessa aba pré-cadastro, informar o CPF do perito, clicar em pesquisar e seguir os demais passos que a gente vai mostrar aqui nessa aba pesquisa, tá? Então eu vou abrir aqui, ó, isso aqui é para edição de um cadastro já realizado. E aqui eu já tenho na aba formulário os dados básicos, tá? Se o perito ainda é novo, não teve nenhum cadastro no PJE, na base do primeiro grau, a gente vai precisar fazer a complementação do cadastro com o F de nascimento, tá? Naturalidade e também o e-mail, ok? E aí os senhores coloquem o maior número de informações possível para poder facilitar o contato, como por exemplo aqui esses 3 campos para telefone. Então, ao serem inseridas essas informações, sempre clicar aqui no botão salvar, ok? Seguindo, a gente vai para a aba especialidade e aqui a gente vai poder cadastrar qual é a área de atuação daquele perito, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, cardiologia. Basta digitar o início da palavra, então tem aqui especialidade cardiologista e eu posso associar essa especialidade então, clicando aqui no botão adicionar. Então já está aqui a especialidade adicionada e agora eu vou para a aba órgão julgador. Bom gente, então aqui na aba órgão julgador eu tenho a opção já de pesquisar aqui, ó, vou fazer constar aqui o nome, tá, da cidade de Uberlândia, pesquisar, para poder a gente já filtrar os resultados aqui embaixo ó, e localizar com mais rapidez o órgão julgador em que estamos querendo vincular o perito. Então está aqui o juizado especial adjunto, tá? Aliás, é vara, né, de juizado da 4ª Vara Federal aqui de Uberlândia. Então vamos clicar aqui e daí eu já tenho o órgão julgador associado. Quando o perito já está cadastrado e eu só quero fazer com que ele também realize perícias no órgão julgador que eu estou trabalhando, digamos que seja diverso desse órgão julgador que a gente acabou de cadastrar, então basta que eu venha nessa aba órgão julgador, pesquise aqui, tá, o órgão julgador desejado e vincule ao perito. Eu não preciso ficar repetindo esse passo a passo como se o perito fosse cadastrado pela primeira vez, tá bom? As demais abas aqui, ó, não há necessidade de mexer. Então, nós finalizamos aqui o cadastramento do perito e vamos voltar no menu principal do sistema para poder a gente acessar a opção aqui, ó, atividades e registrar disponibilidade de perito. Sem isso aqui a gente não vai conseguir data para marcar as perícias lá dentro da realização de tarefa. Então eu venho na aba formulário, tá? Vejo aqui já digitando o nome do perito, aguardo que o sistema me sugira resultado sem teclar Enter ou Tab, isso pode até travar o funcionamento do campo. Então, clico sobre o resultado que apareceu. Eu já tenho aqui a especialidade disponível. E o horário inicial, a gente sempre indica o seguinte: enquanto os senhores não estiverem controlando perícias somente pelo PJE, façam disso aqui apenas um registro para permitir a marcação do maior número possível de perícias, ainda mais que é muito comum que o médico concentre em determinado dia todos os periciandos, né? Todos os atendimentos que ele vai fazer. Então a gente coloca um horário aqui bem extenso, ó, horário inicial às 6 da manhã e o limite às 22. E a gente marca, vamos supor que o perito vai atender só às segundas-feiras, então a gente marca aqui, tá? E daí a gente vai fazer, ó, a forma de atendimento, a gente vai mudar de quantidade de perícias para duração média de perícia. Por quê? Porque essa duração média vai possibilitar que eu tenha vários horários para marcar, tá? Então eu vou definir aqui a duração da perícia em minutos, vamos colocar aqui 30 minutos para cada uma delas. Então eu posso incluir e aí o registro foi inserido com sucesso. Com isso a gente já está habilitado a fazer a marcação de perícias lá na realização de tarefas. Mas ainda falta a gente fazer a configuração das salas de audiência, tá? Então eu preciso voltar no menu configuração, tenho que vir na opção audiências e sessões e clicar em sala. Bom, aqui em sala podem perceber que já tem uma sala criada, certo? E aí se eu precisar editar os registros dessa sala, basta clicar aqui nesse lapisinho. Mas o que eu quero na verdade é fazer uma sala nova. Então eu vou clicar na aba formulário, vou definir aqui o nome da sala, treinamento, ok?
GEF, se aceita feriados, audiências em feriados e se é reservada para uma pauta específica. Não recomendamos utilizar essa reserva para pauta específica, a menos que o magistrado trabalhe dessa forma, ok? Então vamos deixar aqui não e vamos incluir a nova sala. Então, assim que a sala foi criada, novas abas foram abertas aqui à direita. Então eu vou definir aqui em que dias da semana essa sala vai estar disponível para marcação de audiências. Vamos supor que o magistrado faça aí as segundas e terças e o horário, tá? Se for, por exemplo, das 14 às 18 ou às 16, situação ativa, e aí eu clico em incluir. Pronto. Se houver necessidade de alterar as horas aqui, o período, né, que está definido em algum dia da semana, basta clicar aqui ao lado. As informações virão aqui para o campo de cima e eu altero os horários, tá? E aqui eu clico em salvar após a edição. Se eu quiser cadastrar um novo dia, basta clicar no botão novo, tá? Mas ainda não terminou. Eu ainda tenho que vir aqui na aba tipo de audiência e selecionar a que tipo de audiência vai ficar vinculada essa sala, tá? Como os senhores vão controlar audiências em uma pauta externa, porque ainda temos o legado, né, os processos físicos, então a gente orienta aqui que não façam a criação de salas vinculando a determinado tipo de audiência. Porque, por exemplo, se eu escolher o tipo de audiência instrução e julgamento e eu quiser depois utilizar essa mesma sala para uma audiência de conciliação, ela não vai aparecer listada dentre as opções quando eu for realizar a marcação de audiência, tá bom? Então podem deixar isso aqui sem preencher, tá? Não tem a opção todos aqui, ó, podem perceber, o todos vai ser assim, a gente deixando o campo em branco e ele já vai entender que é para ser assumido todo e qualquer tipo de audiência, tá bom? Então, gente, com isso a gente termina essa fase preliminar, né, de arrumação, vamos dizer assim, do que a gente precisa para marcar perícias, para designar audiências, tá? E aí, no próximo bloco, a gente vai efetivamente realizar as tarefas relativas a audiências e perícias. Até lá!